Olá, queridos! Quantas vezes você já se sentiu persuadido a se encaixar num padrão que não era o seu? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. O tema é fora de padrão. E para falar sobre esse assunto, eu vou ler o texto que fica no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versos 38 e 39, que diz assim: Saul deu então a Davi sua própria armadura, um capacete de bronze e uma couraça de malha. Davi vestiu a armadura, enfiou a espada na bainha e deu um passo ou dois para ver como ficava, porque nunca antes havia usado tais coisas. Mal posso mexer-me, exclamou Davi, e tirou a armadura. No último vídeo, eu falei a respeito dos bastidores ali antes da luta de Davi e Golias acontecer. E falei do momento em que Eliabe, o irmão de Davi, o ofendeu com duras palavras. E hoje quero falar a respeito dessa atitude de Saul tentando preparar Davi para esse momento de enfrentar o gigante. Saul, que era rei e guerreiro, não teve coragem de enfrentar o gigante Golias e acabou aceitando, por insistência de Davi, que Davi lutasse contra o gigante. E aí o que ele faz? Como nós lemos no texto, ele tira da sua própria armadura, do seu capacete, da couraça e coloca em Davi e dá para Davi se vestir. Agora, que pergunta que fica é: sendo Saul bem mais alto do que Davi, tendo um peso diferente de Davi, em que momento ele achou que a armadura dele serviria para Davi? Por que ele fez isso? Porque ele tentou enquadrar Davi nesse tipo de vestimenta. Ainda que ficasse óbvio para Saul que aquela vestimenta de guerra não caberia direito em Davi pela discrepância, de tamanho, ele fez isso porque era a única forma que ele conhecia, era o único padrão que ele tinha de que um guerreiro deveria se vestir. Como ele não conhecia outra maneira, ele colocou sobre Davi o padrão que para ele era o correto, que iria funcionar. Em nenhum momento Saul perguntou para Davi como que ele pretendia encarar o gigante. Ele simplesmente pegou daquilo que ele tinha, do que ele conhecia e lançou em cima de Davi para que Davi fizesse daquela maneira. Temos a tendência de fazer o mesmo que Saul fez. Às vezes, na melhor intenção de ajudar, nós queremos que o outro faça as coisas da mesma maneira que nós, que encare e resolva os seus problemas da mesma forma que nós encaramos, e queremos que o outro tenha atitudes iguais às nossas. E muitas vezes ainda ficamos frustrados quando o outro não nos entende ou quando não faz da maneira que nós achamos o certo. O fato é que o seu padrão, ou seja, a sua visão de mundo, a maneira como você interpreta os acontecimentos e age em relação a eles, como você lida com as circunstâncias, diante das experiências que você adquiriu, se isso funcionou e funciona para você, que ótimo, que maravilha! Mas isso não significa que essa mesma maneira sua também vai funcionar para o outro. E entender isso, respeitando as diferenças e a individualidade de cada um, evita com que nós nos desgastemos nas nossas relações. Porque não dá para querer encaixar o outro na nossa medida e no nosso padrão. Se essa reflexão fez sentido para você, curta, dê o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas. É importante que você ative o sininho para ser notificado de novos vídeos.